A Marina é uma das fundadoras da Ecovila Terra Una e uma das coordenadoras do Gaia Education Brasil, que é um programa de design para sustentabilidade, no qual eu fiz aqui em São Paulo, mas acontece em vários lugares do mundo. E ela sempre me inspirou muito pela coerência de viver um estilo de vida que é super desafiador para a maioria das pessoas e que sai completamente da zona de conforto com a qual a gente está acostumado hoje em dia, que é a vida em comunidade. Marina, você fez a escolha por esse estilo de vida há muitos anos, viajou o mundo conhecendo outras ecovilas. Na vida em comunidade, o que muda em termos de consumo e de preservação ambiental? Comunidade é um termo muito abrangente. Quando a gente fala de comunidade, a gente está falando de uma determinada população, de uma determinada localidade. E que a gente vai chamar de comunidade uma favela, a gente vai chamar uma comunidade um bairro, a gente vai chamar de uma comunidade ribeirinha de algum lugar, enfim. E essas comunidades elas vão ter contextos e processos históricos distintos que vão, contar como é que aquelas pessoas se aproximaram. Quando a gente está falando de ecovilas, a gente está falando de comunidades intencionais. São comunidades que emergem a partir do desejo de um grupo de construir uma comunidade juntos, né? E essas ecovilas, em geral, elas possuem, a gente costuma dizer que uma cola, uma argamassa, um conjunto de valores, princípios e propósitos que unem aquelas pessoas, que aglutinam elas para estarem fazendo algo juntas. Quando a gente fala de ecovilas, a gente tem as ecovilas urbanas e as ecovilas rurais. E diante desse cenário a gente tem diferentes formas de se relacionar com o ambiente que a gente está vivendo, né? Se a gente está falando de uma ecovila urbana, às vezes a gente está falando apenas de um apartamento, ou a gente está falando de uma casa, ou a gente está falando de um condomínio, ou às vezes de uma série de casas numa determinada região em que as pessoas têm relações e alguns espaços comuns. São muitas as formas de ser uma ecovila. E quando você está nesse espaço urbano, acaba que existe um pouco menos de independência e acaba se estando numa situação um pouco mais sujeita a um consumo compulsório de alguns sistemas, né? Como tratamento de águas cinzas e negras ou captação de energia, por exemplo. Você não consegue sair muito do que já está colocado por um processo mais daquela cidade, daquele estado, né? E muitas vezes até a legislação complica um pouco esses processos. Mas quando a gente está num espaço rural, principalmente aqui no Brasil, a gente tem um tanto de liberdade e autonomia para construir com materiais mais ecológicos, para desenvolver sistemas de tratamentos, enfim, de águas cinzas e negras ou captação de energia, enfim, a gente acaba tendo a possibilidade de processos mais ecológicos. E quando a gente está falando de ecovilas, tem esse nome eco, né, na base, assim, e esse eco está vinculado à ecologia, né, princípios ecológicos. E eu gosto de pensar que esses princípios ecológicos, eles são para além da questão ambiental, eles são de uma ecologia mais profunda, que vai estar vinculada a uma série de relações de cuidado e respeito, seja com o meio ambiente, sejam com as outras pessoas, sejam nos processos econômicos aos quais estamos vinculados. Então, sim, eu entendo que o movimento das ecovilas aproxima as pessoas a terem um processo mais cuidadoso com o meio ambiente e com o consumo como um todo. Você acredita que a vida em comunidade é a solução em tempos de crise? E o mais importante, é possível ter esse senso de comunidade vivendo nos centros urbanos? Como? Todas as crises, não sei, mas algumas crises eu acredito que a escolha de uma vida em comunidade cuida, né? Então, a crise de propósito, a crise de pertencimento, a crise de sentido que afeta tantas pessoas, estar num espaço comunitário muitas vezes vai trazer esse senso de pertencimento, essa oportunidade de você conhecer e reconhecer e ser conhecido e reconhecido pelas pessoas com quem você convive. Ao mesmo tempo, as ecovilas são também, as ecovilas rurais principalmente, né? Elas têm como consequência esse processo de êxodo urbano, né? O que trabalharia em direção a uma redução da densidade demográfica e, ao mesmo tempo, de uma descentralização tanto de moradia quanto de processos produtivos, né? As ecovilas localizariam
economias e processos ecológicos de produção de alimento, enfim, que trariam, dispersariam mais essa produção e com isso teriam impactos menores, né? Que o movimento das ecovilas como um todo, ele trabalha na direção de apoiar que a gente encontre formas de lidar com essas múltiplas crises, né? Ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de falar que as comunidades também vivem muitas crises e processos, né? Essa busca por essa integração, esse sentido de pertencimento e também essa localização dos processos, reduzindo a pegada ecológica, são caminhos para estar lidando com a crise de uma outra forma. Na sua opinião, dá para consumir de forma menos nociva para o planeta? Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que a gente pode pegar, por exemplo, os nossos avós, algumas gerações atrás, já seria suficiente para a gente observar como é possível consumir de forma menos impactante, né? Não existia tantos produtos, né? Na verdade, a minha avó, por exemplo, viveu esse momento de transição desses objetos que passam a ser muito embalados e do descartável. E para ela isso era uma coisa muito estranha, ela não aprovava essa prática e ela guardava aquelas embalagens e reaproveitava tudo sempre, né? Então, eu não tenho a menor dúvida que a gente não precisa de tanta embalagem, que a gente, na verdade, não precisa de muitas das coisas que a gente consome, né? E talvez um caminho para cuidar desse processo de consumir de uma forma mais consciente, mais cuidadosa, menos impactante, seja olhar para a simplicidade voluntária, né? Que vai trazer algumas perguntas como o porquê que eu preciso desse produto ou desse serviço, né? Eu realmente preciso? Qual é a necessidade que está por trás? E essa pergunta vai gerar essa resposta de eu preciso mesmo, eu quero, ou é um capricho, o que está me levando a fazer esse consumo, né? E junto com essa pergunta vem uma outra pergunta que é com o que eu estou colaborando quando eu faço essa compra, né? Quem que eu estou financiando, né? Em quem que eu estou investindo quando eu compro um determinado produto? Que empresa é essa ou que pessoa é essa que está me vendendo isso que eu estou comprando agora? E qual é a história desse produto, né? Como é que é essa cadeia produtiva, desde a extração, produção, até a sua compra e muitas vezes também o fim, né? Como é que é a história de descarte desse produto em casos de necessidade de descarte. É importante a gente ter a consciência de todo esse ciclo, né? E quando a gente tem essa consciência, passar a fazer escolhas que nutram o que fizer sentido para você nutrir, né? É essa reflexão, né? O que eu nutro quando eu estou comprando alguma coisa? O que eu nutro em mim e o que eu nutro em termos de sistema. No Gaia, vocês falavam muito da necessidade da gente ir além da sustentabilidade, nesse momento de crise climática, de urgência, e sim ajudar a criar culturas regenerativas e que isso pode ser feito individualmente, partindo da ideia de que cada pessoa, como indivíduo, pode ser um agente de regeneração. Como que isso pode acontecer? Como que cada pessoa pode ajudar a criar essa cultura regenerativa? Bom, acho que para responder essa pergunta, é interessante a gente voltar naquele conceito que eu trouxe no início de estabelecer relações de cuidado e respeito. Quando a gente estabelece relações de cuidado e respeito entre as pessoas, a gente está regenerando a forma de se relacionar. Quando a gente estabelece relações de cuidado e respeito com o meio ambiente, com o ambiente como um todo, a gente está cuidando, está tendo impactos positivos nesse espaço. Quando a gente estabelece relações de cuidado e respeito nas nossas relações econômicas, a gente também traz esse impacto positivo, né? Então, se na balança da sustentabilidade o nosso impacto negativo se equilibra com o nosso impacto positivo, a gente fica ali no 0 a 0. Num mundo onde a gente já está com um impacto para além da capacidade mundial, a gente precisa estabelecer impactos positivos. Então, o convite é que a gente nutra relações de cuidado e respeito em todas as nossas relações, né? E dessa forma eu acredito que a gente vai estabelecendo uma cultura de regeneração planetária.